Bom dia, joia preciosa do Senhor. Que a graça e a paz de Deus alcancem você neste novo amanhecer. Antes de fazer qualquer outra coisa, antes mesmo de se preocupar com as tarefas, compromissos e responsabilidades do dia, nós vamos juntos voltar o coração para o Altíssimo em uma oração de gratidão. Respire fundo por alguns instantes, sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Perceba que até isso já é presente de Deus. Enquanto você respira, peça em silêncio que a presença do Senhor preencha seus pensamentos, suavize suas memórias, acalme o seu coração e alinhe o seu espírito com a vontade dele para hoje. Pai amado, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para começar pedindo, mas para começar reconhecendo quem o Senhor é, o que o Senhor já fez, onde o Senhor já nos sustentou. Obrigado por nos despertar para mais um dia. Obrigado porque mesmo que o corpo esteja cansado, há vida. Mesmo que existam desafios à frente, há fôlego. Mesmo que o mundo lá fora pareça confuso, o Senhor continua sendo o mesmo Deus fiel, sentado no trono, governando sobre todas as coisas. Senhor, obrigado pelo simples fato de estarmos aqui, pelo despertar que não nos pertence, pelo coração que ainda bate, pelos pulmões que ainda funcionam, pelos membros que se movem. Obrigado pela cama em que dormimos, pelo teto que nos protegeu durante a noite, pelas paredes que nos resguardaram do frio, do vento, da chuva ou do calor. Obrigado, Pai, pelo alimento que já recebemos e pelo que ainda vamos receber neste dia. Pelo copo de água que mata a sede, pelo café simples ou pelo pão que nos sustenta. Às vezes olhamos tão para cima, tão para longe, que esquecemos de agradecer pelo óbvio, e o óbvio também é milagre. Te agradecemos, Senhor, pelas noites silenciosas em que o Senhor nos viu chorar sem dizer nada, mas permaneceu ali, presente. Pelas madrugadas em que o medo tentou nos dominar e ainda assim o Senhor não permitiu que fôssemos consumidos. Pelas vezes em que a mente estava tumultuada, mas de alguma forma conseguimos dormir e acordar para um novo dia. Pelas lágrimas que ninguém enxergou, mas que o Senhor recolheu uma a uma. Pelos momentos em que pensamos que seria o fim, mas o Senhor transformou em recomeço. Hoje também queremos te agradecer pelas lutas, não porque gostamos delas, mas porque, olhando para trás, reconhecemos que muitas delas foram escola para a nossa fé. Obrigado pelos desafios que nos amadureceram, pelas portas que se fecharam e que mais tarde entendemos que foram livramento. Obrigado pelas pessoas que saíram do nosso caminho, mesmo quando doeu, e que só assim deixaram espaço para novas pessoas, novas oportunidades, novos aprendizados. Obrigado, Senhor, pelas situações que pareciam impossíveis e que revelaram no final que o Senhor sempre esteve cuidando de cada detalhe. Meu Deus, nesta manhã, nós queremos transformar o nosso coração em um altar de gratidão. Mesmo que existam problemas, nós não queremos começar o dia alimentando a preocupação, mas sim alimentando a fé. Por isso, juntos, declaramos gratidão por tudo o que o Senhor já fez até aqui. Gratidão pelo que entendemos e pelo que não entendemos. Gratidão pelos dias bons e também pelos dias difíceis, porque em todos eles o Senhor esteve conosco. Gratidão porque, mesmo quando o cenário não era favorável, o Senhor nos deu força para continuar. Nesse momento, eu te convido, meu irmão, minha irmã, a fazer um exercício de fé aí onde você está. Pense em pelo menos uma coisa pela qual você pode agradecer hoje. Talvez seja a sua família, o seu trabalho, um livramento recente, uma porta que se abriu, um tratamento que deu certo, uma oração respondida.
ou simplesmente o fato de estar vivo. Se quiser, depois da oração, escreva em algum lugar, em um caderno, no celular, em um papel, uma frase simples de gratidão. Algo como: Senhor, obrigado pela minha vida, ou sou grato pelo teu cuidado. Esse gesto simples ajuda a sua mente a enxergar a bondade de Deus e inspira o seu coração a permanecer firme. Pai, nós te agradecemos pela família que o Senhor colocou ao nosso lado, mesmo com falhas, mesmo com limites, mesmo com diferenças, nós reconhecemos que família é presente do Senhor. Obrigado pelos pais que se esforçam, muitas vezes em silêncio, carregando preocupações que não revelam para não sobrecarregar ninguém. Fortalece cada pai e cada mãe que acorda já pensando em como vai sustentar, cuidar, orientar e proteger os seus. Obrigado pelos filhos, mesmo quando dão trabalho, mesmo quando ainda estão longe daquilo que sonhamos. O simples fato de existirem já é motivo de gratidão. Agradecemos também, Senhor, pelos casamentos que seguem de pé, mesmo depois de tantas tempestades. Pelos lares onde o diálogo ainda existe, ainda que com dificuldades, pelos relacionamentos que foram restaurados depois de quase se romperem. Obrigado pelas reconciliações que já vivemos, pelas conversas que sararam feridas, pelos pedidos de perdão que aproximaram corações, pelas oportunidades de recomeçar dentro da própria casa. E onde isso ainda não aconteceu, nós te agradecemos antecipadamente pelo que o Senhor ainda vai fazer. Visita, Pai, nesta manhã, cada lar representado nesta oração. Entra nas casas onde há brigas constantes e planta sementes de paz. Visita as mães que oram pelos filhos que se afastaram, os pais que lutam contra vício dentro de casa, os casamentos que estão frios e distantes. Obrigado porque, mesmo nesses cenários difíceis, o Senhor continua trabalhando. Obrigado porque muitas mães e pais já teriam desistido se não fosse a tua mão segurando. Obrigado porque, mesmo que a mudança ainda não tenha chegado totalmente, o Senhor já impediu que o pior acontecesse. Senhor, nós também te agradecemos pelas amizades que permanecem, por aquele amigo ou amiga que, mesmo longe fisicamente, continua presente em momentos importantes, pelas conversas que levantam, pelos conselhos sinceros, pelas mensagens enviadas na hora certa. Obrigado também pelas pessoas que ficaram apenas por uma estação, mas que deixaram lições valiosas. Algumas nos mostraram o que é amor genuíno, outras nos ensinaram a colocar limites, outras nos fizeram perceber o quanto precisamos do Senhor acima de tudo. Obrigado, Pai, pelos livramentos visíveis e invisíveis, pelos dias em que quase aconteceu algo ruim, mas não aconteceu, pelo acidente que foi evitado em segundos, pelo caminho diferente que resolvemos pegar sem entender o motivo, pela decisão simples que mudou o rumo de um dia inteiro. Obrigado pelos perigos que o Senhor viu e que nós nem imaginamos. Quantas vezes o Senhor nos guardou de pessoas mal intencionadas, de lugares errados, de decisões precipitadas. Nós nem fazemos ideia de tudo o que já foi evitado pela tua mão. Senhor, nesta manhã, nós também queremos te agradecer pelo trabalho, mesmo que não seja ainda o trabalho dos nossos sonhos. Obrigado pela fonte de renda, pela habilidade que temos, pela porta que sustenta o nosso dia a dia. Obrigado pelo salário que entra, pelas oportunidades extras que surgem, pelas habilidades que nos permitem lutar com dignidade. E para aqueles que estão desempregados ou passando por dificuldades financeiras, nós te agradecemos pela provisão que já foi enviada e pela que ainda virá. Obrigado porque, mesmo nos tempos apertados, nunca faltou o essencial.
Ainda que tenha sido simples, ainda que tenha sido na medida, o Senhor cuidou. Nós te louvamos, Pai, pela saúde que temos. Talvez não tenhamos uma saúde perfeita, talvez existam dores, limitações, diagnósticos, remédios diários, exames pendentes, mas mesmo assim, te agradecemos por aquilo que ainda está funcionando, pelo corpo que ainda se movimenta, pelas forças que são renovadas a cada manhã. Obrigado pelos tratamentos que deram certo, pelos resultados que vieram melhores do que o esperado, pelas recuperações que aconteceram quando a esperança quase tinha ido embora. E até pelas enfermidades que nos fizeram olhar mais para dentro, rever prioridades e nos aproximar mais de Ti. Senhor, obrigado pelos sonhos que já se realizaram, pelos pedidos que um dia fizemos chorando e hoje fazem parte da nossa rotina, pelos milagres que já testemunhamos, pelas portas que se abriram no momento exato, pelas oportunidades que surgiram quando achávamos que não havia mais saída. Obrigado pelos projetos que o Senhor soprou em nosso coração, pelas ideias que ganharam forma, pelas conquistas que, olhando para trás, vemos claramente que não foram fruto apenas do nosso esforço, mas da Tua graça nos sustentando. Pai, nesta manhã nós também queremos Te agradecer pelos processos. Nem sempre é fácil agradecer pelo que ainda não terminou, pelo que ainda dói, pelo que ainda está em construção. Mas, pela fé, nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor trabalha em silêncio. Obrigado porque o Senhor não está limitado ao que vemos. Obrigado porque, enquanto nós apenas enxergamos uma parte da história, o Senhor vê o quadro inteiro. Obrigado porque, mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Senhor está movendo coisas, alinhando pessoas, organizando tempos e estações. Ensina-nos, Pai, a viver um estilo de vida de gratidão. Que a gratidão não esteja apenas nos nossos lábios, mas no nosso olhar. Que possamos enxergar o Teu cuidado nos detalhes do dia, em um bom dia recebido, em uma mensagem de incentivo, em uma coincidência que na verdade é providência, em um atraso que evitou algo pior, em um sim que veio na hora certa e até em um não que nos protegeu de caminhos errados. Que ao longo deste dia o nosso coração esteja atento não apenas aos problemas, mas às pequenas evidências do Teu amor. Obrigado, Senhor, pelas manhãs em que acordamos bem e também pelas manhãs em que acordamos cansados, porque em todas o Senhor estava nos dando mais uma chance de perdoar, mais uma chance de pedir perdão, mais uma chance de recomeçar, mais uma chance de fazer algo diferente. Obrigado por cada amanhecer que é como uma página em branco nas Tuas mãos, onde o Senhor pode escrever capítulos de restauração, de cura, de reconciliação, de crescimento e de milagres. Meu Deus, também Te agradecemos pela Tua palavra, pelos versículos que já nos sustentaram em dias de angústia, pelas promessas que nos seguraram quando nada mais fazia sentido, pela voz do Senhor que ecoou em textos lidos no momento certo. Obrigado pelos cultos, pelas pregações, pelas mensagens, pelos louvores, pelos devocionais, por tudo aquilo que o Senhor já usou para falar conosco. Quantas vezes estávamos prestes a desanimar e de repente ouvimos algo que parecia ter sido preparado exatamente para a nossa situação. Isso também é cuidado. Isso também é amor. Senhor, obrigado pela Tua paciência. Quantas vezes o Senhor nos viu insistindo nos mesmos erros, repetindo padrões, abraçando de novo aquilo que o Senhor já tinha pedido para soltar. Quantas vezes reclamamos antes de agradecer, murmuramos antes de confiar, duvidamos antes de lembrar de tudo o que o Senhor já fez. Ainda assim, o Senhor não desistiu de nós.
Obrigado porque o Senhor continua nos ensinando, corrigindo, direcionando, ajustando nossa rota com amor e não com condenação. Nesta manhã, Pai, nós também queremos te agradecer pelo futuro que ainda não enxergamos, mas que está nas tuas mãos. Obrigado porque não caminhamos sem direção, não estamos soltos no acaso. Obrigado porque, mesmo quando os próximos passos parecem nebulosos, o Senhor já está em cada um deles. Obrigado porque o nosso amanhã não depende apenas de circunstâncias, mas da tua fidelidade. Nós não sabemos tudo o que este dia reserva, mas te agradecemos antecipadamente por cada cuidado, por cada proteção, por cada livramento e por cada oportunidade que o Senhor vai colocar diante de nós. Que hoje, ao longo de todas as horas, a gratidão seja a lente através da qual vamos enxergar a vida. Que antes de reclamar, a gente aprenda a lembrar de onde o Senhor já nos tirou, lembrar de quem éramos e de quem somos hoje, lembrar das orações que já foram atendidas, lembrar das lágrimas que já foram enxugadas, lembrar dos abraços que o Senhor nos deu através de pessoas. Que a gratidão organize o nosso interior, acalme a nossa ansiedade, suavize as expectativas e nos coloque em posição de confiança. Pai querido, recebe esta manhã como uma oferta de gratidão. Recebe cada obrigado que foi dito em voz alta ou apenas pensado em silêncio. Recebe o reconhecimento sincero de que, se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou. Que esta oração continue ecoando dentro de nós ao longo do dia, nos lembrando de que nada é garantido, tudo é graça. Que a cada passo possamos carregar dentro do peito esta certeza. Temos motivos para agradecer, e o maior deles é saber que somos amados por Ti. E assim seguimos nesta oração de gratidão, com o coração mais leve e a alma mais consciente do Teu cuidado, prontos para continuar falando contigo, para ouvir a Tua voz e para viver este dia na companhia do Senhor. Pai querido, nós seguimos diante de Ti nesta manhã, deixando que a gratidão vá aprofundando raízes dentro do nosso coração. Que esta não seja apenas uma oração bonita que ouvimos e depois esquecemos, mas um alinhamento interno, um reposicionamento da nossa alma diante da Tua presença. Ensina-nos a enxergar este dia pela lente do reconhecimento, não da reclamação. Que possamos olhar para aquilo que temos e perceber que é muito mais do que merecemos, porque tudo vem da Tua mão generosa e cheia de amor. Senhor, nós também queremos Te agradecer por algo que muitas vezes passamos por cima, o privilégio de poder falar contigo. Obrigado porque não precisamos de horários marcados, não precisamos de um lugar específico. Não precisamos de intermediários humanos. A qualquer momento podemos levantar os olhos ou fechar os olhos ou simplesmente pensar em Ti. E o Senhor nos ouve. Obrigado porque a nossa oração não é perdida no meio do universo. Ela é ouvida pelo Deus vivo, pelo Pai amoroso que sabe exatamente do que precisamos antes mesmo de abrirmos a boca. Nesta manhã, Pai, nós Te agradecemos também por cada processo de cura interior que o Senhor já começou em nós. Obrigado pelas vezes em que estávamos quebrados por dentro, sem conseguir colocar em palavras o que sentíamos. E ainda assim, o Senhor nos foi restaurando aos poucos. Obrigado pelos dias em que acordamos mais leves, sem saber explicar o motivo, pelos pesos que simplesmente caíram sem barulho, pelos medos que foram diminuindo com o tempo. Tudo isso é cuidado, tudo isso é milagre, e nós reconhecemos isso diante de Ti. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos trata segundo o nosso merecimento. Quantas vezes viramos as costas
Quantas vezes deixamos de orar, quantas vezes colocamos outras coisas no teu lugar, e ainda assim o Senhor continuou nos guardando. Obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, e esta manhã não é diferente. Acordamos debaixo de misericórdia, respiramos debaixo de misericórdia, caminhamos debaixo de misericórdia. Que isso nos faça ser mais humildes, mais quebrantados, mais conscientes de que sem o Senhor não somos nada. Pai, nós te agradecemos também por cada porta que ainda será aberta. Hoje nós escolhemos agradecer antecipadamente. Agradecemos pelas respostas que ainda não chegaram, pelos milagres que ainda não vimos, pelas oportunidades que o Senhor já está preparando. Agradecemos pelas pessoas que o Senhor ainda vai colocar no nosso caminho, pelas conexões certas, pelos encontros que farão diferença. Agradecemos pelos livramentos que o Senhor já determinou para este dia, mesmo que nós nunca venhamos a saber que eles aconteceram. Agradecemos porque o Senhor já está à nossa frente, endireitando caminhos tortos e alinhando o que precisa ser alinhado. Que neste dia, Senhor, a nossa boca fale mais obrigada do que por que comigo. Que a nossa mente volte mais ao que o Senhor já fez do que ao que ainda parece não ter mudado. Que ao nos depararmos com dificuldades, possamos lembrar dos testemunhos que já vivemos, das situações que pareciam não ter saída e que hoje são apenas história. Que a gratidão seja como um escudo contra a murmuração, contra a comparação, contra o descontentamento que tantas vezes rouba a alegria de viver. Meu Deus, nós também te agradecemos por este canal de oração, por esta corrente de fé que se forma cada vez que alguém dá o play em uma oração como esta. Obrigado por cada pessoa que faz parte desta família de fé, por cada coração que se derrama, por cada vida que é alcançada todos os dias. Obrigado por quem ora por nós, por quem nos apoia em segredo, por quem intercede mesmo sem ser visto. Obrigado porque o Senhor tem usado este tempo de oração para consolar, fortalecer, levantar e restaurar tantas vidas que nós nem conhecemos, mas que o Senhor conhece uma por uma. Pai, eu te peço nesta manhã que o Senhor transforme a gratidão em arma espiritual na vida dessa pessoa. Que quando pensamentos de derrota e desânimo vierem, ela consiga responder lembrando de tudo o que o Senhor já fez. Que quando a ansiedade tentar dominar, ela consiga respirar fundo e dizer dentro de si que tem motivo para agradecer. Que quando a comparação bater a porta, ela se recorde dos livramentos únicos, dos detalhes específicos, dos cuidados personalizados que já recebeu de ti. Que a gratidão seja como uma luz acesa no meio das sombras. Senhor, nós consagramos este dia nas tuas mãos. Cada passo, cada conversa, cada decisão, cada encontro, que tudo seja atravessado, por esse espírito de gratidão. Que ao longo das horas o teu Espírito Santo nos faça lembrar desta oração. Que no meio da correria, em algum momento, brote espontaneamente dos nossos lábios uma expressão de louvor, que possamos dizer muitas vezes ao longo do dia: obrigado, Senhor, pelo que eu já vivi e pelo que ainda vou viver contigo. E agora, meu irmão, minha irmã, enquanto caminhamos para o final desta oração da manhã, eu quero que você faça um ato simples de fé onde você estiver. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração e diga com sinceridade, do seu jeito: Senhor, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço pelos teus cuidados. Mesmo que nem tudo esteja como eu gostaria, eu reconheço que o Senhor tem sido bom comigo. Que essa declaração não seja apenas palavras soltas, mas uma decisão de viver este dia com um coração mais grato, mais consciente,
mais alinhado com a vontade de Deus. Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que orou comigo até aqui. Tu sabes quem está ouvindo esta oração pela primeira vez, quem já nos acompanha há muito tempo, quem quase desistiu, quem está voltando a falar contigo depois de um tempo distante. Eu peço que o Senhor marque o coração de cada um nesta manhã, que esta oração de gratidão se torne um divisor de águas, um ponto de virada, um dia em que algo mudou por dentro, que ao longo do tempo cada um perceba que, a partir deste dia, começou a ver a vida com mais fé, com mais esperança, com mais confiança no teu cuidado. Agora eu quero falar diretamente com você que ficou até aqui. Você poderia ter fechado esse vídeo, poderia ter parado na metade, poderia ter se distraído com outra coisa, mas escolheu permanecer. Isso é fé, isso é sede de Deus, isso é desejo de crescer espiritualmente, e o Senhor honra essa atitude. Se de alguma forma esta oração falou com você, se trouxe consolo, paz, força, ou apenas uma lembrança de que você não está sozinho, não guarde isso só para você. Assim que terminar esta oração, eu quero te convidar a ir até os comentários e deixar ali uma frase de gratidão. Escreva com fé, em poucas palavras, algo como: hoje eu escolho viver em gratidão, ou meu coração é grato pelo cuidado de Deus. Quando você escreve, você está registrando no mundo espiritual uma decisão, está declarando que não vai mais passar pelos dias no automático, mas com a consciência de que o Senhor está em cada detalhe. E saiba que a sua mensagem de gratidão também vai fortalecer outras pessoas que lerem. Se esta oração alcançou o seu coração, confirme também o seu gostei. Isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas. Às vezes, um simples toque no botão pode levar essa mensagem até alguém que acordou hoje desesperado, sem forças, achando que Deus o esqueceu. Quando você curte, comenta e interage, você está fazendo parte desta obra, está se tornando instrumento para que a gratidão se espalhe e a fé seja fortalecida em muitos lares. Eu também quero te encorajar a compartilhar esta oração com seus familiares e amigos. Envie para alguém que está passando por um momento difícil, para aquela pessoa que só tem reclamado, para alguém que está desanimado com a vida. Talvez essa pessoa precise ser lembrada de quantos motivos ainda tem para agradecer. Compartilhe nos grupos da família, em algum grupo especial, no status, onde o Espírito Santo te direcionar. Deixe Deus te usar como canal de consolo e renovo logo pela manhã. E antes de sair deste vídeo, faça algo muito importante. Olhe com atenção a descrição aqui embaixo. Ali eu deixei um recado especial para você, uma direção, um conteúdo que pode aprofundar ainda mais essa postura de gratidão diária. Leia com calma, como quem procura um tesouro, porque muitas vezes Deus continua a falar com a gente em detalhes que quase passamos por cima. Pode ser que justamente ali esteja uma chave para o seu dia, uma orientação para este tempo da sua vida, ou uma oportunidade que o Senhor está colocando diante de você. Que o Senhor te abençoe neste dia que está começando, que Ele coloque paz onde havia inquietação, luz onde ainda existiam dúvidas, força onde antes havia cansaço, que você caminhe lembrando de que não está sozinho, de que há mãos invisíveis te sustentando e te guardando, que cada passo seja protegido, que cada decisão seja iluminada, que cada pensamento seja filtrado pelo amor de Deus. Se você crê, onde estiver agora, declare em fé: meu coração é grato ao Senhor por este novo dia, que essa seja a marca desta manhã na sua vida. E que, ao longo do dia, cada vez que algo tentar roubar a sua paz,
você se lembre desta oração, volte sua mente para Deus e deixe a gratidão falar mais alto. Amém.